Hein, senhor? Olá? Alô? Ah, merda. Conseguem ouvir-me? Sim, consigo. Alô? É a Dorothy Letterman? Isso mesmo, Dorothy. Sim, sou eu. Quem fala? Você é a mãe do David Letterman, o do Late Night na NBC? Ah, sim, eu estou. Foi excluída em definitivo depois, nunca mais convidada para participação ou evento de reconhecimento, nem quando a audiência caiu e o público seguiu em frente. Um dia, ela era a artista mais valiosa de Carson. No dia seguinte, ela desapareceu sem explicação, um banimento silencioso e severo. Ela foi permanentemente impedida de retornar ao programa de Johnny Carson após este incidente, e ela não foi a única. Várias celebridades se viram de forma semelhante no lado desfavorável de Johnny Carson, e quando Johnny se distanciou, Hollywood se afastou. Que monarca da televisão noturna constrói seu domínio com carisma e intimidação? Vamos descobrir isso agora. Houve uma era no entretenimento em que um único programa controlava tudo. Se visibilidade era seu objetivo, este era seu destino. Se buscava credibilidade, só precisava garantir aquele breve segmento de 5 minutos. E se você se apresentasse excepcionalmente, suas circunstâncias se transformavam da noite para o dia. Mas havia uma condição. Essa visibilidade trazia regras não ditas que todos entendiam por si só. E o mais preocupante, você nunca precisou irritar ativamente os poderosos da indústria, porque uma vez que isso acontecia, você estava acabado. Algumas das figuras mais proeminentes da indústria, de repente, se viram excluídas. Não por falta de talento ou apreço do público, mas porque Johnny Carson decidiu que não pertenciam mais. E uma vez que Johnny o rejeitava, toda a indústria o seguia. O interessante é que a maioria dos telespectadores em casa nunca testemunhou essa dinâmica. Eles simplesmente ligavam para se entreter. Mas por trás da comédia e dos aplausos, existia uma tensão sutil, um passo em falso, um momento mal interpretado e tudo estava acabado. Às vezes, a situação era bem direta. Se um convidado levava uma piada longe demais ou impedia Johnny de entregar a piada final, problemas surgiam. Outras vezes, questões mais profundas surgiam de preocupações com a lealdade e decisões de negócios percebidas como traição. Havia, então, as disputas pessoais que começavam nos bastidores e terminavam em silêncio total. O que a tornava tão intensa era sua sutileza. Ninguém enfrentou confrontos públicos, não houve conflitos dramáticos ou cobertura midiática confusa. As pessoas simplesmente pararam de aparecer e as perguntas eram recebidas com encolher de ombros ou reconhecimentos silenciosos de como as coisas funcionam. Mas para aqueles que vivenciavam o silêncio, era devastador. Anos de construção de uma carreira poderiam desaparecer com um único convite perdido. Ser impedido de ir ao programa do Carson prejudicou mais do que o orgulho. Poderia destruir completamente suas perspectivas profissionais. Esse é o aspecto não contado da história. A realidade existia nos bastidores, em nomes nunca mais mencionados e em cadeiras de convidados que permaneceram vazias. Então, o que deu ao The Tonight Show tanta influência? O que lhe concedeu tanto controle sobre carreiras, reputações e futuros? Para entender isso, devemos examinar o próprio programa, o The Tonight Show daquela época. É difícil transmitir a importância do The Tonight Show com Johnny Carson, a menos que você o tenha vivenciado em primeira mão. Este não era meramente um programa de entrevistas noturno. Era o principal destino, especialmente para talentos emergentes, comediantes nervosos ou atores estabelecidos promovendo novos filmes. Em outras palavras, garantir um lugar no The Tonight Show garantia o sucesso. Johnny tinha um jeito de fazer tudo parecer sem esforço. Seu sorriso sutil, o jeito que ele deixava as piadas permanecerem um pouco mais do que o esperado. O seu timing cômico era inato, e Karnak, o magnífico, era extraordinário, vestido como um vidente barato, segurando envelopes selados na testa e contando piadas que de alguma forma ficavam mais engraçadas pela sua absurdidade. Era bobo e incomum, mas também icônico. O verdadeiro poder estava na facilidade com que ele criava carreiras com um aceno, um riso e um simples gesto, convidando um artista para a entrevista após sua apresentação. Aquele convite para o Carson foi a maior conquista. Artistas como David Letterman ou Jerry Seinfeld poderiam atestar a grande importância daquele momento. Se lhes perguntassem, eles confirmariam que aquilo mudou tudo. Milhões de pessoas assistiam ao programa todas as noites. Isso antecedeu os serviços de streaming. Antes de poder ver trechos no celular enquanto ouvia áudio, você assistia Johnny ao vivo ou perdia a transmissão. E acredite, ninguém queria perder. O atrativo era seu monólogo de abertura, esquetes, convidados e apresentações musicais, um formato copiado extensivamente desde então. Jimmy Fallon e Jimmy Kimmel, ambos apresentadores de talk show, adotaram-na. Até Stephen Colbert, que hoje apresenta o The Late Show, emprega esta estrutura.
Carson não apenas apresentou um programa, ele criou o modelo para a televisão noturna como a conhecemos. Ele geriu sem esforço essa empreitada por 30 anos, e durante a maior parte desse tempo, ele era intocável. Mas quando as câmeras pararam de gravar e os aplausos sumiram, um Johnny diferente surgiu. Por trás do charme e das piadas, as situações não eram tão tranquilas. Às vezes ficaram bem desagradáveis. A influência de Carson tinha contras. Se o desagradava, as consequências se seguiam. Não era só removido do programa, era removido da conversa por completo. Embora a aprovação de Johnny pudesse firmar sua carreira, perdê-la podia arruiná-lo totalmente. Não se tratava apenas de orgulho ferido ou de perder uma aparição na televisão. Ser banido do Tonight Show na época era como ser apagado da memória da indústria. Agentes de contratação pararam de ligar, executivos de estúdio ficaram hesitantes, e outros programas mantiveram distância, temendo chatear Johnny. Ele nunca precisou fazer declarações públicas. O silêncio dele comunicava claramente o suficiente. Todos entendiam que, se Carson terminasse com você, era o seu fim. Era especialmente brutal porque nenhuma declaração pública era necessária. Ele só precisava falar do seu dia, enquanto quem o desagradava deixava de ter agendamentos. Algo que os do setor sempre notavam. Alguns comediantes tentaram ignorar. Outros, como Rich Little, aprenderam com a experiência. Rich Little, um renomado imitador, foi afastado por zombar demais de Johnny. Embora, oficialmente, seu material teria ficado obsoleto. Outro comediante era Dana Carvey, que fez uma imitação precisa de Carson enquanto promovia Wayne's World. Carson não gostou, não disse nada sobre isso, mas baniu Carvey mesmo assim. O aspecto mais assustador era a ausência de limites claros ou diretrizes indicando onde a linha existia até você cruzá-la. Então, quem ousou desafiar Johnny e quem sofreu as consequências? O incidente de Joan Rivers. Se alguém recebeu a mentoria de Johnny Carson, foi Joan Rivers. Nos anos 60, ela era uma comediante nova e direta, com sagacidade afiada e determinação que atraiu Johnny. Ele a convidou para o Tonight Show, onde comediantes femininas não eram comuns, tornando-a uma convidada frequente. Além disso, ele lhe deu uma oportunidade de reconhecimento nacional, especialmente depois de enfrentar inúmeras rejeições por ser supostamente irrelevante com apenas 31 anos. Joan vinha trabalhando diligentemente em clubes de comédia, lutando por apresentações, mal sobrevivendo quando Carson a trouxe ao Tonight Show. Quando ela fez uma primeira apresentação excepcional, ele se virou para a câmera, sorriu e disse à América: "Vocês ouvirão muito mais sobre esta artista." Aquela única declaração mudou tudo. Da noite para o dia, Rivers passou da obscuridade a roteirista do Tonight Show graças a Carson. Ele não só lhe deu a oportunidade de se desenvolver, como a orientou, apoiou e até a nomeou sua apresentadora substituta permanente durante suas ausências. Para quem via de fora, eles pareciam uma parceria ideal. O rei da TV noturna e seu sucessor de confiança. Mas sob risos e aplausos, o conflito fervia. Em 1986, Joan recebeu uma oferta da Fox para criar seu próprio programa noturno. Esta foi uma notícia bombástica, pois a Fox era uma rede recém-criada e representava a chance de ser a primeira mulher a apresentar um grande talk show noturno. Ela não tomou essa decisão levianamente. Segundo entrevistas, Joan estava aterrorizada. Ela não queria magoar Johnny, mas também reconheceu que a NBC não tinha intenção de lhe dar o Tonight Show quando Carson finalmente se aposentasse. O pior de tudo, ela descobriu dos executivos da NBC que nem estava sendo considerada, então aceitou a oferta da Fox. Mas o erro crucial foi não informar Johnny primeiro. Carson descobriu indiretamente, em vez de pela própria Joan. Ele ficou furioso, não com uma raiva explosiva que passa rápido, mas com uma fúria silenciosa, fria e calculada. Ele desligava as chamadas quando ela o procurava e recusou-se a comunicar de vez. Ele não respondia às cartas dela e ignorou as tentativas de reconciliação por anos. A partir daquele momento, ela foi excluída, não só do Tonight Show, mas totalmente banida. Mais significativamente, quem aparecia no programa dela na Fox não era bem-vindo no programa do Johnny também. Pessoas que trabalharam no programa disseram que Carson se sentiu pego de surpresa. Para ele, não se tratava apenas da saída dela para outro programa. A questão era a lealdade. Ele acreditava que ela o havia enganado, e no mundo de Carson, tal traição era imperdoável. Ela era como da família para ele, recordou um ex-funcionário. Mas uma vez que você quebrava a confiança de Johnny, você estava acabado. Joan, enquanto isso, estava arrasada. Em entrevistas posteriores, sua voz ainda embargava ao discutir Johnny. Ela o descrevia como
figura em sua vida profissional. Ela mencionou escrever-lhe anualmente, esperando desesperadamente por uma resposta, mas nada jamais retornou, nenhuma única palavra, e o silêncio não foi o fim. Carson garantiu que o nome dela desaparecesse da história do Tonight Show. Por décadas, clipes de suas aparições foram suprimidos. Seu nome não foi mencionado, e ela se tornou a mulher invisível do programa. Ela depois escreveu por que Carson se zangou com sua saída, dizendo: "Acho que ele sentiu, por ser mulher, que eu lhe pertencia, que não o deixaria." Sei que isso soa distorcido, mas não entendo de outra forma o que estava acontecendo. Quando Carson morreu em 2005, Joan admitiu ter chorado, não porque o mundo perdeu uma figura importante, mas porque ela perdeu seu mentor e o primeiro homem que acreditou em suas habilidades. Ela ficou particularmente magoada por ele ter morrido sem que resolvessem suas diferenças. Ela uma vez declarou em uma entrevista: "Eu teria feito qualquer coisa para me reconciliar. Eu só queria comunicação, mas ele nem sequer me reconhecia." E Joan não estava sozinha. Alguns enfrentaram o desagrado de Carson durante as transmissões. Nem todos foram banidos do Tonight Show por grosseria ou desrespeito. Alguns simplesmente não conseguiam parar. Outros pensaram que podiam provocá-lo sem consequências. Mas com Johnny Carson, uma vez que você cruzava um certo limite, mesmo sem querer, você estava completamente acabado. Considere Bobcat Goldthwait, por exemplo. O homem era selvagem, com uma energia barulhenta e imprevisível, que ou divertia ou te perturbava. Certa noite, ele ultrapassou os limites aceitáveis. Numa participação como convidado, Bobcat ateou fogo à cadeira de propósito, em televisão ao vivo. Era o seu conceito de diversão, mas não foi bem aceito, pois era um humor que falhou. Embora Jay Leno apresentasse na altura, muitos achavam que Carson desaprovaria. A emissora indignou-se e Bobcat foi banido do programa. Além disso, ele foi preso e condenado por incêndio criminoso, multado em $2.700 mais cerca de $700 pelos custos de substituição da cadeira. Ele também teve que fazer campanhas de prevenção de incêndios. Ele nunca mais pisou naquele palco. Aquele momento único encerrou suas oportunidades na TV noturna. Depois, a Kathy Griffin. A personalidade de Kathy se baseia em ser ousada, barulhenta e sem desculpas. Ela discute tópicos que a maioria evita e desconsidera ofensas potenciais. Essa atitude colidiu com muitos apresentadores noturnos, em especial Jay Leno, que sucedeu Carson. O humor afiado de Kathy foi considerado excessivo repetidamente. Eventualmente, ela se viu banida de vários programas, incluindo o Tonight Show. Carson pode não tê-la banido pessoalmente, mas ela certamente se encaixava no perfil de alguém que não atenderia aos seus padrões. Piadas controversas demais, e as oportunidades sumiram discretamente. Mas aí tem a Melanie Chertoff, que não destruiu nada. Ela não usou palavrões no ar, nem ofendeu ninguém em frente às câmeras. Ela simplesmente fazia piadas que pareciam insignificantes. Ela costumava dizer coisas que divertiam outros membros da equipe, e até o próprio Johnny ria das piadas dela. Ela estava entre os poucos que mantinham boas relações com Carson, então não teve problemas com ele. Ela até apareceu como convidada no Tonight Show com Johnny Carson, incluindo um episódio memorável ao lado de George Burns e Richard Dawson em 1982. Essa é a natureza de Carson. Ele podia criar ou destruir uma carreira, com certeza, mas se não fosse cuidadoso, podia também devastá-la, mesmo que nunca quisesse aborrecê-lo, mesmo que fosse só uma piada sussurrada nos bastidores. Se ele interpretasse mal, você era excluído. Contudo, nem todo banimento do Tonight Show vinha de desafio ou rebelião. Algumas eram mal entendidos, erros honestos, piadas mal interpretadas ou ações não aprovadas. E, de repente, um movimento podia te colocar em má posição com Johnny. Howie Mandel descobriu isso da maneira mais difícil. Johnny Carson ainda estava desenvolvendo sua carreira, ainda se descobrindo, tentando ser memorável. Então, certa noite, ele trouxe um tigre de pelúcia gigante para o palco, um adereço não aprovado pelos produtores, fora do plano. Era para ser algo divertido, bobo, apenas para gerar risadas. Uma coisa que Johnny detestava eram surpresas, especialmente as que atrapalhavam o fluxo do programa. Então, depois daquela noite, Howie nunca mais foi convidado. Sem proibição formal, sem correspondência irritada, apenas silêncio. Um silêncio frio e duro. Então havia Lola Falana, talentosa e cativante. Ela iluminava o palco ao entrar numa sala. Mas numa aparição, ela falou abertamente sobre racismo na indústria. Descreveu sua experiência como mulher negra no entretenimento, num período em que a maioria temia discutir tais tópicos. Ela foi honesta e corajosa, mas Johnny não estava preparado para aquilo.
televisão noturna. E assim, de repente, Lola desapareceu. Ela não recebeu mais convites. A América não estava pronta para ouvir essas verdades naquele contexto. E Carson, apesar de sua influência, não estava disposto a desafiar as convenções. Artie Lange não foi excluído. A história dele toma outro rumo. Ele não foi banido por Carson, foi banido por Conan O'Brien anos depois. Artie estava lutando contra o vício. Ele era imprevisível, difícil de gerir, então a equipe de Conan cortou as ligações. Naquela altura, parecia devastador, mas, em retrospectiva, Artie diz que o ajudou. Isso o obrigou a parar e buscar ajuda, e ao finalmente atingir a sobriedade, ele de fato agradeceu a Conan. Disse que o banimento iniciou sua recuperação. Às vezes, um banimento encerrava carreiras. Outras vezes, era simplesmente o mais duro choque de realidade imaginável. Enquanto Johnny Carson geralmente operava em silêncio, houve uma ocasião em que ele realmente se manifestou, e desta vez, suas palavras foram altas. Uma rivalidade em Hollywood. Por um tempo, Johnny Carson e Wayne Newton compartilharam a camaradagem tradicional da indústria do entretenimento. Ambos eram estrelas em seus respectivos campos, com Carson dominando a televisão noturna de sua mesa em Burbank e Newton deslumbrando as plateias de Las Vegas com sua voz e charme polido. Quando Wayne aparecia no Tonight Show, havia sorrisos, risadas e apertos de mão. Mas em Hollywood, as amizades vêm com letras miúdas e egos nem sempre coexistem harmoniosamente. A situação mudou no início dos anos 80, quando Newton fez um movimento ousado, superando Carson pela propriedade parcial do Hotel Aladdin em Las Vegas. Não era pessoal, pelo menos da perspectiva de Newton, porque para ele era estritamente negócios. Mas para Carson, pareceu um desafio, quase como um amigo entrando em território inimigo. Johnny não o confrontou nos bastidores. Ele fez o que sempre fazia e incorporou isso ao seu material. Noite após noite, Carson começou a inserir críticas em seus monólogos, mas não eram engraçadas. Ele zombou da aparência de Newton, questionou sua masculinidade, brincou sobre seu estilo de vida e ainda o chamou de um ser humano rancoroso. Essas observações pareciam mais insultos velados do que comédia noturna. A plateia riu, mas Newton não achou graça. Eventualmente, Wayne chegou ao seu limite, e certo dia ele invadiu os estúdios da NBC sem câmeras ou qualquer comitiva. Ele encontrou Carson nos bastidores, pessoalmente, e disse-lhe diretamente para parar. Os detalhes desse confronto variam dependendo do narrador, mas uma coisa permaneceu constante. Carson parou de brincar com Newton, e assim as provocações e a amizade deles acabaram. Wayne Newton nunca mais foi convidado ao Tonight Show, nem como convidado, nem mesmo para uma aparição casual. Carson tinha reconhecido a mensagem, mas como tudo em seu mundo, assim que a cortina caía, a conexão se perdia. E à medida que a influência de Carson crescia, os problemas em sua vida pessoal também cresciam. Antes de explorar isso, vamos voltar para entender o homem por trás da cortina, Johnny Carson e sua ascensão à fama. Muito antes de se tornar o rei da televisão noturna, Johnny Carson era apenas um jovem magro do Nebraska com cartas de baralho e aspirações. Ele tinha mal 12 anos quando começou a fazer truques de mágica para sua família, chamando-se o Grande Carson. Ele tinha presença de palco e conseguia facilmente prender a atenção de qualquer um sem falar demais. Mas a mágica não ficaria apenas um hobby para o Johnny. Ele precisava usar todo o seu potencial. Ele serviu na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, mais tarde formando-se na Universidade de Nebraska com um diploma em rádio e oratória. A partir daí, ele trabalhou em cargos menores de rádio e TV, avançando gradualmente em várias funções. Sua grande descoberta veio quando lhe pediram para substituir Jack Benny, e de repente as pessoas perceberam algo. Carson não era só bom, ele era natural. Em 1962, ele assumiu a liderança do Tonight Show. Foi aí que o verdadeiro sucesso aconteceu. Toda noite, milhões assistiam não só pelo entretenimento, mas para sentir que passavam tempo com alguém familiar, alguém com inteligência afiada e timing perfeito. Johnny conseguia divertir sem esforço aparente. Ele possuía a rara habilidade de fazer você sentir que não estava se esforçando, e isso criava a magia. Mas fora do palco, ele apresentava uma performance diferente. O Johnny que todos viam às 11h30 da noite não era a história completa. Por trás das cortinas, Carson era intensamente reservado, às vezes dolorosamente. Seus amigos, colegas e até convidados que pensavam ter se conectado com ele, frequentemente descobriam da maneira mais difícil que Johnny não permitia que as pessoas se aproximassem demais. Ele era charmoso, certamente, e gostava da câmera, mas guardava e controlava o que as pessoas viam. Tudo e todos tinham seu lugar, e entrar em seu mundo pessoal,
risos e um aperto de mão. Ele detestava perder o controle. Essa necessidade de dominar o palco influenciava como geria seus relacionamentos, principalmente com convidados. Se alguém o interrompesse, o superasse ou demorasse a chegar ao ponto, você sentia a mudança. O sorriso permanecia, mas a atmosfera esfriava. Johnny apresentava o programa noturno mais assistido da América, mas às vezes parecia ser a pessoa mais solitária presente, e essa tensão o seguia para fora do palco, em seus casamentos, sua família e seus últimos anos. Vida pessoal em turbulência. Apesar de sua maestria no palco, a vida privada de Johnny Carson estava longe de ser uma performance tranquila. Se a bancada da televisão noturna era o seu trono, em casa surgiam as complicações. Ele casou-se 4 vezes. Cada relação contava uma história de anseio, mal-entendidos e um colapso silencioso. O seu primeiro casamento com Jodie Wolcott começou antes da fama, mas com a crescente proeminência de Carson, a distância entre eles aumentou. Havia rumores de infidelidade que ele mais tarde reconheceu, admitindo que a fidelidade não era o seu forte. As noites, a atenção e o ego, tudo isso corroeu qualquer estabilidade. Aparentemente, seu segundo casamento com Joan Copeland era glamouroso. Ela era linda, inteligente e o acompanhou em seus grandes momentos. Mas, em particular, esse casamento era contencioso. A infidelidade ocorreu de ambos os lados, e a tensão acabou por separá-los. Carson, famoso, brincava sobre seus divórcios no ar, uma vez gracejando que suas ex-esposas partiram com tudo, exceto suas abotoaduras. Mas a tristeza existia por trás do sarcasmo, e as piadas serviam como proteção. O seu terceiro casamento com a modelo Joanna Holland seguiu um padrão semelhante, com altos, baixos e uma dissolução muito pública. Mas quando ele casou com Alexis Maas em 1987, algo tinha mudado. Talvez fosse a idade, ou ele sentiu que a sua juventude tinha passado, ou talvez ele finalmente se cansou dos holofotes a iluminar constantemente o seu espaço pessoal. O seu último casamento foi mais tranquilo e muito mais privado. Pelo menos, a julgar pela observação externa, parecia que ele tinha finalmente encontrado alguma paz. No entanto, nem tudo na sua vida podia ser reparado. A relação de Carson com Rick, um dos seus 3 filhos do seu primeiro casamento, era um dos aspectos mais publicamente tensos da sua vida. Rick enfrentou problemas com abuso de substâncias, questões legais e a pressão de ser filho do adorado apresentador americano. Quando Rick morreu num trágico acidente de carro em 1991, Carson ficou devastado. Era visível em sua expressão na próxima vez que apareceu na televisão. O homem que fez uma nação rir de repente pareceu vulnerável. Quando Carson se aposentou em 92, ele não se demorou como muitos famosos fazem. Ele não buscou outro projeto e não procurou publicidade. Ele simplesmente desapareceu e se mudou para Malibu. Ele passou mais tempo em seu iate e recusou quase todas as entrevistas. Ele se tornou recluso, mas não estava ressentido nem nada parecido. Ele simplesmente queria encerrar sua carreira na televisão e tudo o que estava associado a ela. Apesar de se isolar do mundo, a lenda de Carson jamais diminuiu. O legado de Johnny. Johnny Carson era alguém que conseguia fazer uma plateia rir com um único olhar e, no entanto, podias passar anos perto dele e nunca o conhecer verdadeiramente. A vida dele tinha muitas contradições. No palco, ele era perspicaz, magnético, a epítome da calma. Fora do palco, era reservado, discreto e quase inacessível. E esse paradoxo o acompanhou até o fim. Quando o mundo soube que Carson estava gravemente doente, já era tarde demais. O homem que um dia comandou a atenção de milhões, retirou-se silenciosamente para a obscuridade. O enfisema, resultado de uma vida de fumo, finalmente o afetou. Morreu em 2005, e assim, sem cerimônia, sem um adeus prolongado, a cortina caiu permanentemente. No entanto, Johnny nunca foi de despedidas prolongadas. Mesmo assim, bem antes que sua saúde começasse a declinar, Carson já havia assegurado seu lugar na história da televisão. Em 1987, ele foi agraciado com um prêmio Peabody, em celebração aos seus 25 anos à frente do Tonight Show, um quarto de século de pura magia noturna, de comentários culturais perspicazes e de uma maestria televisiva inigualável. Em meados dos anos 70, ele não era só um apresentador famoso, mas também a personalidade mais bem paga da TV, ganhando dezenas de milhões por ano. Nesse nível, você reconhece sua proeminência na indústria do entretenimento. E, no entanto, Carson começou a se afastar. Talvez fosse exaustão, talvez fosse presciência. Ele começou a reduzir suas aparições, permitindo que convidados o substituíssem. Uma dessas convidadas foi Joan Rivers. Irônico, considerando como a
incluído, mas permaneceu o programa de Carson, e mesmo na ausência, sua presença era sempre evidente. Sua influência não diminuiu com a aposentadoria. Ainda se pode observar seu impacto em toda a televisão noturna moderna. Do charme juvenil de Jimmy Fallon à acidez sarcástica de Jimmy Kimmel, a influência de Carson permeia a estrutura. Os monólogos, os quadros de mesa, a conversa descontraída com os convidados, é tudo o design original de Carson. Desde então, todos apenas adicionaram pequenas variações. Certamente, Johnny não era perfeito. Ele podia ser distante, controlador, até cruel às vezes, mas ele também era um mestre em sua arte, uma força cultural, alguém que sabia como chamar a atenção, mesmo quando essa atenção abrangia o país inteiro. Ele moldou o fim do dia americano com humor, fofoca e grande estilo. E essa é a mágica curiosa de Johnny Carson. Não era preciso conhecê-lo pessoalmente para sentir essa conexão. Ele não deixou nenhuma memória, nem entrevistas reveladoras. Apenas o eco do seu riso, ainda ecoando em reprises noturnas, lembrando-nos que, outrora, ele dominou a noite. Você já assistiu a algum programa do Johnny Carson? E o que você pensa sobre como a influência dele impactou a vida das pessoas? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Por favor, curta, inscreva-se e ative o sino das notificações em nosso canal para não perder nossos envios. Clique no próximo vídeo em sua tela para assistir a mais conteúdo similar.